Paulo era um homem que lutava constantemente contra o vício em apostas durante anos. Ele tentava reconstruir sua vida ao lado de Clara, sua esposa, que já havia sofrido muito com suas recaídas. Determinados a superar o passado, eles trabalharam juntos para alcançar uma vida estável e feliz. No entanto, uma nova crise financeira colocou à prova a recuperação de Paulo e o relacionamento do casal. Você acredita que o vício pode destruir vidas? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Paulo sempre acreditou que a sorte estava ao seu lado. Desde jovem, as apostas faziam parte da sua vida. O primeiro gosto veio em uma corrida de cavalos, onde ganhou um pequeno montante que parecia ser uma fortuna para um adolescente. Esse sabor da vitória se tornou uma necessidade, uma obsessão. Anos depois, quando conheceu Clara, ele já estava profundamente envolvido no mundo das apostas. Ela sabia de seus hábitos, mas se apaixonou pelo seu carisma e pela promessa de que ele poderia mudar. Eles se casaram em uma pequena cerimônia, com a esperança de um futuro melhor. No início, as coisas pareciam sob controle. Paulo prometeu diminuir as apostas, focar no trabalho e construir uma vida estável. Mas as promessas foram quebradas uma a uma. A primeira vez que Clara percebeu a gravidade da situação foi quando Paulo chegou em casa tarde da noite, com o rosto pálido e suado. "O que houve, Paulo?" ela perguntou, preocupada. "Nada, só um dia difícil no trabalho", ele respondeu, evitando seu olhar. Mas Clara sabia que era mais do que isso. As contas começaram a acumular, e o dinheiro desaparecia misteriosamente da conta conjunta. Ela encontrou recibos de apostas escondidos nas gavetas, e confrontou Paulo. "Você prometeu que ia parar." Clara gritou, com lágrimas nos olhos. Eu sei, mas é só uma fase, vou sair dessa. Só preciso de uma chance, um grande ganho e tudo vai se resolver", ele implorava, a voz trêmula. As promessas vazias se tornaram uma constante na vida deles. Paulo estava sempre à procura da próxima grande aposta, a que resolveria todos os seus problemas. O problema era que, quando ele ganhava, o dinheiro era imediatamente reinvestido em novas apostas, e quando perdia, a situação ficava ainda pior. Clara tentava ajudar, buscando conselhos, falando com amigos e familiares. Mas a vergonha impedia de expor completamente a situação. Ela acreditava que podia ajudá-lo a mudar, que seu amor seria suficiente para salvá-lo. Certa noite, Paulo chegou em casa mais tarde do que o habitual, visivelmente agitado. Ele se jogou no sofá, afundando o rosto nas mãos. Clara, que estava na cozinha, ouviu o barulho e veio até a sala. "O que aconteceu agora?" ela perguntou, exasperada. "Clara, Ele começou, mas sua voz falhou. "Ah não, Paulo, mais uma aposta? Mais uma dívida?" Clara estava à beira do desespero. Paulo finalmente olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas. "Eu perdi tudo, Clara. Tudo. Nosso dinheiro, nossas economias, até a casa está em risco. Eu não sei o que fazer." Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A raiva e a tristeza se misturavam dentro dela. "Como você pôde fazer isso conosco?" ela gritou, as lágrimas finalmente escapando. "Como pôde destruir tudo o que construímos?" Paulo não tinha resposta. Ele apenas chorava, a dor e o arrependimento visíveis em cada lágrima. Os dias que se seguiram foram sombrios. Clara se afastou de Paulo, incapaz de olhar para ele sem sentir uma onda de raiva e traição. Ela começou a pensar em soluções, em maneiras de salvar o pouco que restava de sua vida. Uma noite, enquanto Paulo estava dormindo, Clara tomou uma decisão difícil. Ela pegou o telefone e ligou para sua mãe, explicando a situação. "Mãe, eu preciso de ajuda. Não posso mais viver assim", ela disse, a voz baixa e cheia de tristeza. A mãe de Clara ouviu pacientemente, oferecendo palavras de conforto e apoio. Clara sabia que sua mãe sempre estaria lá para ela, mas ainda assim, a decisão de deixar Paulo era dolorosa. No dia seguinte, Clara confrontou Paulo pela última vez. "Eu vou embora, Paulo. Não posso mais viver assim. Eu tentei te ajudar, mas você precisa querer mudar, e não vejo isso em você."
Paulo ficou em silêncio, a culpa e o desespero estampados em seu rosto. Ele sabia que estava perdendo a única pessoa que realmente importava. Eu te amo, Clara. Me perdoe, ele murmurou, mas Clara já estava de costas, caminhando para a porta. Os meses seguintes foram difíceis para ambos. Clara encontrou refúgio na casa da mãe, tentando reconstruir sua vida. Paulo, por outro lado, finalmente percebeu a extensão de seu problema. Ele procurou ajuda profissional, se juntou a um grupo de apoio e começou a trabalhar em sua recuperação. Algum tempo depois, em um encontro casual na rua, Clara e Paulo se encontraram. Ele estava visivelmente mais saudável, e Clara percebeu um brilho de determinação em seus olhos que nunca tinha visto antes. Clara, eu sei que te machuquei de maneiras que não podem ser consertadas, mas queria que soubesse que estou mudando. Não por você, mas porque percebi que preciso ser melhor, ele disse, sinceramente. Clara sorriu, sentindo tristeza e esperança. Eu espero que você consiga, Paulo. De verdade. E assim, com passos lentos e dolorosos, ambos começaram a reconstruir suas vidas, separados, mas com as lições duramente aprendidas sempre presentes. Certo dia, Paulo estava sentado no banco do parque onde ele e Clara costumavam passar os domingos. Olhando para o lago, ele se lembrava das conversas e dos sonhos que tinham compartilhado. Agora, essas lembranças eram apenas sombras do que poderia ter sido. Ele voltou para casa, uma pequena kitnet que alugou depois que se separou de sua esposa, pois não teve condições de continuar pagando o aluguel de sua casa antiga. Ao entrar, viu um envelope embaixo da porta. Era do advogado de Clara. Com as mãos trêmulas, abriu a carta e encontrou os papéis do divórcio. Ele sabia que esse dia chegaria, mas a realidade era mais dolorosa do que ele havia imaginado. A noite foi longa e sem sono. Paulo pensou sobre seu passado, suas escolhas e as consequências devastadoras que elas trouxeram. A única coisa que o mantinha em pé era a promessa que tinha feito a si mesmo de mudar. Do outro lado da cidade, Clara estava deitada na cama da casa de sua mãe. Ela olhou para o teto, perdida em pensamentos. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto. Ela ainda amava Paulo, mas sabia que não poderia mais suportar o fardo de suas apostas. Precisava seguir em frente, mesmo que isso significasse deixá-lo para trás. Clara começou a frequentar aulas de yoga e meditação para tentar encontrar algum equilíbrio em sua vida. Também se inscreveu em um curso de contabilidade para aprimorar suas habilidades e encontrar um emprego melhor. Aos poucos, começou a sentir um pouco de esperança retornar. 3 meses depois, Clara conseguiu um emprego em uma empresa de contabilidade. Era uma posição júnior, mas era um começo. Ela se mudou para um pequeno apartamento perto do trabalho e começou a reconstruir sua vida. O processo foi difícil, mas ela estava determinada a seguir em frente. Paulo, por outro lado, continuava sua jornada de recuperação. Ele conseguiu um emprego em uma pequena empresa de mudanças, onde o trabalho físico o ajudava a se manter focado e longe das tentações. Certa manhã, Paulo recebeu uma ligação inesperada de um velho amigo, Ricardo, que não via há anos. Ricardo estava organizando uma reunião de antigos colegas de escola e queria saber se Paulo estaria interessado em comparecer. Paulo hesitou, mas decidiu que seria bom ver rostos familiares e talvez se reconectar com pessoas do seu passado. No dia da reunião, Paulo se sentia nervoso, mas determinado. Ao chegar ao local, foi recebido calorosamente por Ricardo e outros colegas. A noite estava agradável, cheia de risadas e lembranças. No entanto, algo inesperado aconteceu. Clara também estava presente. Ela havia sido convidada por uma amiga em comum e não sabia que Paulo estaria lá. Os dois se olharam de longe, ambos surpresos e incertos sobre como reagir. Depois de alguns momentos, Paulo tomou coragem e caminhou até Clara. Oi, Clara. Você está bem? Perguntou Paulo, com um sorriso tímido. Oi, Paulo. Sim, estou bem. E você? Respondeu Clara, igualmente tímida. Estou melhor. Um dia de cada vez, sabe? Disse ele, tentando transmitir confiança. Fico feliz em ouvir isso. Eu soube que você está trabalhando em uma empresa de mudanças. Como está sendo? Clara perguntou, genuinamente interessada. Está sendo bom. Difícil, mas me ajuda a manter a cabeça no lugar. E você?
Ouvi dizer que conseguiu um emprego em uma empresa de contabilidade. Parabéns. Paulo respondeu, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Obrigada. Tem sido uma jornada, mas estou me ajustando. Clara disse, com um sorriso melancólico. A conversa continuou por alguns minutos, ambos relembrando momentos do passado e compartilhando seus progressos. A dor ainda estava presente, mas havia um entendimento silencioso entre eles. Ambos sabiam que o amor não era suficiente para superar as dificuldades que enfrentavam, mas havia um respeito mútuo pelas mudanças que cada um estava fazendo em suas vidas. Conforme a noite avançava, Paulo e Clara se despediram, prometendo manter contato. No dia seguinte, enquanto estava em casa, Paulo foi surpreendido por uma batida suave na porta. Ele abriu, e para sua surpresa, encontrou Clara parada ali. Ela parecia nervosa, hesitante, mas seus olhos demonstravam uma determinação que ele conhecia bem. Clara, o que você está fazendo aqui? Paulo perguntou, tentando esconder o constrangimento por estar morando em um lugar tão simples. Podemos conversar? Ela respondeu, um pouco incerta. Paulo fez um gesto para que ela entrasse. A kitnet estava limpa, mas era modesta, com poucos móveis e uma sensação de transitoriedade. Clara olhou ao redor, percebendo a simplicidade do lugar, mas não comentou nada. Eu pensei muito sobre ontem à noite, sobre tudo que passamos e sobre como você tem se esforçado para mudar. Clara começou, com a voz calma, mas firme. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu quero tentar de novo. Quero dar mais uma chance para nós dois. Paulo sentiu uma mistura de alegria e apreensão. Ele nunca havia parado de amá-la e essa oportunidade parecia um milagre. Mas ele também sabia o quanto tinha falhado antes. Clara, eu não sei o que dizer. Eu quero isso mais do que tudo, mas tenho medo de te decepcionar de novo, Paulo confessou, sua voz trêmula. Vamos enfrentar isso juntos, Paulo. Mas precisa ser diferente desta vez. Vamos ser honestos um com o outro, sempre. E eu estarei ao seu lado, mas você precisa continuar trabalhando em sua recuperação, Clara afirmou, segurando a mão dele. Paulo assentiu, emocionado. Eles se abraçaram, selando uma nova promessa. Nos meses seguintes, com as economias de ambos, conseguiram financiar uma pequena casa em um bairro tranquilo. Era simples, mas era um lar. Aos poucos, foram decorando e transformando o espaço em algo que refletia a ambos. Voltaram a ser felizes, retomando a vida com esperança e amor renovado. Anos depois, finalmente haviam terminado de pagar o imóvel. Era uma conquista enorme, fruto de trabalho árduo e disciplina. Paulo, acreditando que já estava curado, parou de frequentar as sessões de terapia, mas não contou para Clara. Ele achava que estava forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio sem ajuda profissional. Certa época, começaram a passar por um pequeno aperto financeiro devido a despesas inesperadas. Decidiram fazer um empréstimo de uma grande quantia para pagar suas dívidas. Então, momentos depois de pegar o dinheiro do empréstimo, enquanto Paulo estava fazendo compras, passou por uma casa de apostas e viu a oportunidade de apostar em cavalos. O prêmio era extremamente alto, algo que resolveria todos os problemas financeiros de uma vez. Paulo tentou resistir de todas as formas. Andou de um lado para o outro, pensando em Clara, na casa, em tudo que tinham construído. Mas a tentação era forte demais. Ele entrou na casa de apostas com o coração acelerado, e fez a aposta com todo o valor do empréstimo. Quando a corrida terminou e ele percebeu que havia perdido tudo, o pânico tomou conta. Como ele explicaria para Clara? O que faria agora? Desesperado, Paulo tomou outra decisão impulsiva e desastrosa. Pegou o dinheiro emprestado com um agiota, dizendo para Clara que era o dinheiro do empréstimo que tinham feito. Dias depois, a realidade começou a se tornar insuportável. Os agiotas pressionavam Paulo cada vez mais, exigindo a quantia altíssima de volta. Ele não tinha como juntar o dinheiro necessário, e cada dia que passava, a situação ficava mais perigosa. Em um momento de desespero total, Paulo tomou a decisão mais drástica de todas. Sem contar para Clara, ele vendeu a casa a preço de banana para uma imobiliária, aproveitando que estava em seu nome, para pagar a dívida com os agiotas. No entanto, o valor da casa não era suficiente para quitar tudo, e ele usou o dinheiro para fazer um novo acordo, ganhando um pouco mais de tempo. Finalmente, na noite seguinte, Clara chegou em casa e encontrou Paulo sentado na sala,
o rosto pálido e as mãos tremendo. Paulo, o que está acontecendo? Ela perguntou, alarmada. Clara, eu cometi um erro terrível, Paulo começou, sua voz quebrada pela culpa e pelo medo. Eu perdi o dinheiro do empréstimo em uma aposta. E depois, peguei dinheiro emprestado com agiotas. Não consegui pagar, e eu vendi a casa para tentar resolver a situação, mas não foi suficiente. Clara ficou em silêncio por um momento, tentando processar as palavras dele. Ela teve que se segurar para não cair para trás. Parecia que sua pressão tinha caído. Quando finalmente falou, sua voz estava cheia de uma dor profunda. Paulo, como você pôde fazer isso de novo? Você vendeu nossa casa para apostar em cavalos? Eu confiei em você. Nós estávamos reconstruindo nossas vidas. Ela gritou, as lágrimas começando a rolar pelo rosto. Eu sei, Clara, eu sei. Eu sou um idiota. Não mereço seu perdão, mas não sabia o que fazer. Estava desesperado, ele respondeu, suas próprias lágrimas caindo. A casa, que era o símbolo de sua nova vida juntos, estava perdida. E mais uma vez, Clara viu seu mundo desmoronar devido às apostas de Paulo. Ela se afastou, incapaz de olhar para ele. Paulo sabia que tinha perdido tudo novamente, e desta vez, talvez para sempre. Ele olhou para Clara indo embora, vendo o amor de sua vida sendo destruído por suas próprias mãos. O arrependimento o consumia, mas as ações já estavam feitas, e as consequências eram inevitáveis. Nos dias que se seguiram, Paulo tentou de tudo para resolver a situação, mas estava encurralado. Os agiotas continuavam a pressioná-lo, e a relação com Clara estava completamente destruída. A pressão e o medo eram insuportáveis, e Paulo sabia que não havia uma solução fácil para o caos que ele havia criado. Mais uma vez, Paulo se viu em um beco sem saída, sem saber como sair da escuridão em que havia mergulhado sua vida e a de Clara. Depois de assinar os papéis de divórcio, Paulo tomou a decisão que era a única que poderia tomar. Iria usar o dinheiro restante para fugir dos agiotas. A despedida entre ele e Clara foi dolorosa. Clara, embora estivesse com muita raiva, sabia que, no fundo, Paulo não queria fazer aquilo e que a compulsão era uma doença grave. Ela foi muito seca, nem sequer olhou para o rosto dele, mas no fundo, queria que tudo aquilo fosse um pesadelo. Clara, eu juro que eles não sabem sobre você. Você não vai correr nenhum risco. Paulo disse, tentando esconder o desespero na voz. Clara apenas assentiu, sem dizer uma palavra, e saiu da sala. Paulo olhou para casa pela última vez, sentindo o peso de suas ações e o vazio que elas deixaram. Com uma mochila nas costas, ele saiu à noite e embarcou em uma longa viagem de ônibus. Enquanto o veículo avançava pela estrada, ele olhava pela janela, pensando em tudo que havia perdido e no futuro incerto que o aguardava. Horas depois, ele finalmente chegou ao seu destino. Era uma cidade pequena, longe de tudo que conhecia. Desceu do ônibus e caminhou até um pequeno quarto que havia alugado. Exausto, jogou a mochila no chão e se deitou na cama, adormecendo quase instantaneamente. 2 dias depois, ele conseguiu um emprego como mecânico em uma oficina local. O trabalho era duro, mas ele se dedicava completamente, tentando esquecer seus problemas e focar em reconstruir sua vida. Tendo alcançado o primeiro objetivo, que era conseguir um emprego, Paulo começou a caminhar pelas ruas da cidade, buscando um propósito maior. Então, ele parou em frente a uma clínica psiquiátrica. Olhou para o letreiro, sentindo um turbilhão de emoções. Sabia que precisava de ajuda, que não podia fazer isso sozinho. Paulo suspirou profundamente e pensou: lá vamos nós de novo. Desta vez, eu vou mudar. Entrou na clínica, determinado a começar de novo. Sabia que a jornada seria longa e cheia de desafios, mas estava decidido a enfrentar seus demônios, e finalmente, encontrar a redenção que tanto buscava. E assim, Paulo começou a reconstruir sua vida mais uma vez, determinado a não deixar seu vício definir quem ele era. Em uma nova cidade, com novas oportunidades e um compromisso renovado com sua recuperação, ele deu o primeiro passo para uma vida melhor, sabendo que, desta vez, iria fazer de tudo para vencer. Você enxerga Paulo como uma pessoa ruim? O que ele precisaria fazer para mudar de vida de uma vez? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos.
E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.